Muito bem. Então fica aí o desafio. Obrigado, viu, Alexandre, por ter compartilhado conosco aí. Ajuda a gente a refletir e pensar um pouco. Vamos lá, irmãos. Hebreus capítulo 13, versículos 18 a 25. E hoje, com a graça de Deus, a gente encerra o estudo expositivo aqui da carta aos Hebreus. Nós temos algumas coisas importantes aqui para tentar cobrir. A título de curiosidade, hoje nós estamos completando 40 aulas, né, daqui da carta aos Hebreus. Foram 40, não planejei para ser 40 aulas, mas 40 aulas é a última que eu estou ministrando hoje, tá? Com a graça de Deus. A primeira aula foi ministrada no dia 11 de julho de 2021. Evidentemente, nós tivemos aí vários momentos em que não pudemos dar sequência naturalmente, né? Por várias razões. Pulou, eu viajei, período de férias, enfim. Mas nós estamos encerrando hoje, tendo iniciado aí no dia 11 de julho de 2021. Nós temos diante de nós os últimos versículos que eu passo a fazer a leitura aqui. Gostaria que os irmãos prestassem atenção, nos acompanhassem aí. E eu vou dividir então esse estudo final, né, que é o encerramento da carta aos Hebreus. Eu estou dando o título exatamente dessa forma, o encerramento da carta aos Hebreus, dividindo esses versículos finais em 3 partes principais. Então diz o autor apostólico, a partir do versículo 18: Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Essa é a primeira parte. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Esta é a segunda parte da aula de hoje. E rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. E esses versículos 22 a 25, a última parte do estudo de hoje, tá? Então o nosso tema é encerramento da carta aos Hebreus. Como eu disse, 3 partes principais nesse estudo final. A primeira parte, nós encontramos o autor apostólico pedindo orações dos irmãos, e eu acho isso bastante interessante. Ele diz: orai por nós, rogo-vos com muito empenho que assim façais. Por favor, irmãos, orem por mim, é o pedido dele. Ele tem esse desejo, orem por mim. E a gente nota algumas coisas importantes aqui. E se os irmãos se lembrarem, quando nós estudamos a carta aos Efésios, tem uma oração importante do apóstolo Paulo em favor dos crentes lá de Éfeso. E na oração do apóstolo Paulo, de uma certa forma, é uma oração que se parece aqui com o pedido que ele vai fazer. Não é uma oração onde ele pede bênçãos materiais, não é uma oração onde ele pede resolução de problema ou de conflito, não é uma oração onde ele pede qualquer coisa a não ser algo que se relaciona com crescimento espiritual e fundamento de sua fé no caminho do Evangelho. E isso é de extrema importância para destacarmos. Então, pelo que ele está pedindo oração? Olha só: rogo-vos, orai por nós, versículo 18, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então, ele tem a preocupação de continuar tendo uma boa consciência para viver de forma condigna, ou de uma forma agradável
numa filosofia de comportamento que agrada ao Senhor. A ideia aqui, irmãos, é a preocupação dele continuar vivendo de uma forma agradável ao Senhor. Eu preciso continuar tendo boa consciência de que o meu comportamento é um comportamento de alguém que anda seriamente com Deus. Esse é o pedido que ele faz, esta é a oração dele, esta é a preocupação dele. E isso me mexe comigo, irmãos. Isso aqui mexe comigo. Ele tem uma dificuldade, não é? De alguma forma, nós somos informados aqui no final do versículo 19, que ele gostaria de ser restituído o mais depressa ali no convívio com os irmãos. Então eles estão separados, não temos a informação da razão, o motivo pelo qual eles estão separados, não há aqui uma clareza em relação a isso, mas ele tem uma preocupação: os irmãos orem por mim para que eu continue mantendo minha boa consciência e para que eu também consiga ver todas as coisas e viver de forma condigna. Eu quero continuar servindo seriamente ao Senhor, os irmãos me ajudem e orem por mim com esse propósito. E ele diz: rogo-vos com muito empenho que assim façais. Irmãos, por que eu acho que isso é tremendo? A preocupação desse homem que está pedindo esse tipo de oração, não é uma preocupação que ele demonstra consigo mesmo, do seu próprio bem-estar, num aspecto físico, material, mas numa perspectiva dele dedicar-se a Deus. Os irmãos conseguem perceber essa distinção? Isso aqui me leva a refletir e a pensar, queridos, sobre as orações que eu mesmo faço diante de Deus. Quando eu me posto diante de Deus em oração, eu oro a Deus e eu peço a Deus o quê? Vou exagerar aqui, tá bom? Senhor, tira todas as minhas enfermidades, me dê um aumento de salário, me dá um emprego onde eu ganho mais, tira todos os problemas que eu enfrento. Quando nós focamos a nossa vida, quando nós olhamos para nós mesmos e detectamos que nós não conseguimos alcançar determinados objetivos que são traçados por nós mesmos, qual é a nossa tendência diante de Deus de buscá-lo em oração? A nossa tendência diante de Deus de buscá-lo em oração é: Senhor, eu tenho essa barreira, o Senhor pode tirar essa barreira? Eu preciso atingir aquele objetivo, o Senhor pode me ajudar a atingir aquele objetivo? Mas não é esse tipo de oração que o autor aqui apostólico está pedindo aos seus irmãos para quem ele escreve. Os irmãos orem por mim para que eu tenha mais consciência de que a minha vida seja mais dedicada ao Senhor e eu agrade mais ao Senhor. Não é interessante isso, Glaucia? Eu tenho um problema diante dos meus olhos, e está aqui. E ao invés de eu orar para Deus remover esse problema, eu vou orar para Deus me ajudar a ter boa consciência, para que o meu comportamento e a minha vida seja um comportamento e uma vida que agrade mais a Deus. Pastor, então eu não posso orar para Deus tirar o problema? Pode. E deve. Mas qual é o ponto? O ponto é que remover um problema não pode ser mais importante do que uma vida que agrada verdadeiramente a Deus. Porque pode ser que o problema esteja ali como um espinho na carne que te ajude a viver de uma forma mais agradável a Deus. Você já ouviu isso em algum lugar? Senhor, tem um espinho aqui que está me atrapalhando. O Senhor pode tirar?
E Deus respondeu: não, não vou tirar. Eu disse: Senhor, mas o espinho está atrapalhando, o senhor pode tirar? E Deus disse: não, não vou tirar. Senhor, mas o espinho está atrapalhando, está me incomodando, está doendo, está causando complicações para mim, o senhor tira o espinho? E Deus pela terceira vez responde: não, não vou tirar. O espinho vai ficar aí porque ele tem um propósito, para você não se ensoberbecer contra mim. Ô Senhor, então se o objetivo do Senhor é esse, eu entendo, a tua graça me basta. Em suma, irmãos, o que esse autor está pedindo à igreja é que ore por ele, para que verdadeiramente ele entenda que a vida dele precisa continuar sendo centralizada totalmente no Senhor. Com isso, creio eu, esse autor está mostrando para todos os leitores que vale muito a pena continuar servindo e andando com o Senhor firmemente e perseverantemente, contrastando exatamente com o que ele está desejando aqui corrigir o ponto de vista de uma boa parte dos seus leitores que estavam considerando a possibilidade de abandonar o caminho do Evangelho, por causa exatamente das lutas, das angústias, de perseguições, que só quem passa é que é capaz de entender como é que funciona, porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você experimentar. Então, na parte final, no encerramento da carta, esse é um servo de Deus que pede as orações do povo de Deus. Se você fosse pedir para alguém orar por você, qual seria a sua tendência de pedir essa oração? Você pediria pelo quê? Irmão, ora por mim. E aí o irmão ou a irmã vai falar para você: você quer que eu ore por você, mas tá, sobre o que eu vou orar por você? Qual seria sua resposta? Ok? Está claro isso? Vamos adiante? A segunda parte aqui, nós encontramos então nos versículos 20 e 21, agora uma oração dele em favor dos seus leitores. É uma oração dele pelos irmãos. Saiu errado ali, né? Orações pelos irmãos. Se puder corrigir aí para mim, se for possível, tá? O autor faz uma oração pelos irmãos, e a oração dele é recheada. E de novo, aqui o contexto todo da carta aponta para grandes lutas e grandes dificuldades que esses irmãos estavam enfrentando, com perseguição, com problema angustiante, gente morrendo, gente sendo cerrada ao meio. Ele diz isso no capítulo 11, por conta das lutas, das perseguições, dos problemas que eles estavam enfrentando. Mas ele não ora e ele não pede a Deus para livrá-los das perseguições. Eu acho isso muito interessante. O autor apostólico aqui não ora para Deus resolver os problemas imediatos físicos que aqueles irmãos estavam passando, mas a oração dele em favor daqueles irmãos, daquela igreja, é uma oração de altíssimo nível. Então ele começa lá no versículo de número 20, fazendo uma exaltação a Deus, e esse aqui é um bom modelo de oração, irmãos. É um bom modelo de oração. Você, quando vai orar, você gasta 10 minutos na sua oração, e você deveria dividir a sua oração em várias partes, como a gente faz numa liturgia de culto. Você tem ali um momento de confissão de pecados, você deveria orar por isso. Você tem um momento de gratidão, você deveria orar em gratidão. Você tem um momento de adoração a Deus, você deveria orar uma oração de adoração. Você tem um momento onde você se consagra ao Senhor, você se consagra ao Senhor na oração. Você tem um momento também em que você pode pedir a Deus alguma coisa, que é a intercessão. Mas se você faz uma oração de 10 minutos, quanto tempo você gasta para
confessar seu pecado, para agradecer a Deus, para adorar ao Senhor? E quanto tempo você gasta para pedir a Deus alguma coisa? Você já fez essa conta? Qual que é a nossa tendência natural? Vamos lá, eu quero aqui sinceridade. Qual é a nossa tendência natural? De 10 minutos de oração, quanto tempo a gente gasta para confessar o pecado? Eu já escutei várias orações assim, a pessoa ora. No final, então Senhor, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. A confissão de pecados fica assim, com perdão dos nossos pecados, amém. 4 palavras. Quanto tempo a gente gasta para agradecer? Numa oração de 10 minutos. Quanto tempo a gente gasta em adoração a Deus numa oração de 10 minutos? E quanto tempo nós gastamos para pedir coisas a Deus numa oração de 10 minutos? Muito pouco, seu Eloy? Olha a oração desse irmão aqui. Ele começa: ora, o Deus da paz. Ele aponta para Deus. O primeiro aspecto da oração dele é olhando para o Deus da paz. E aqui a gente podia, inclusive, nos lembrar, né? Como é que eu sei que Deus é o Deus da paz? Bom, o filho dele, quase 8 séculos antes de nascer, foi chamado de Príncipe da Paz. Quando andou com seus discípulos, ele disse aos discípulos: deixo-vos a minha paz. Na carta aos Efésios, Cristo é quem reconcilia ambos, judeus e gentios, e traz a paz de Deus. Pela obra de Cristo nós temos paz com Deus, o Deus da paz. Ele olha para Deus, é nele que nós encontramos paz. Ele segue na oração: que tornou trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. Vejam, esse Deus da paz trouxe dentre os mortos a Jesus Cristo. Lembrem-se, Jesus Cristo morreu, foi sepultado, mas Deus trouxe-o de volta. Ele ressurgiu dentre os mortos, ele está vivo. Isso é adoração, isso é olhar para a exaltação de Deus e exaltá-lo. E segue na oração: ele é o nosso Senhor, é o grande pastor das ovelhas. O grande pastor, irmãos. E se a gente pegar aqui, não é, e trazer a nossa memória sobre Jesus Cristo como o grande pastor, ele é chamado por Pedro na sua primeira carta de o supremo pastor. Ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e de fato Cristo deu a sua vida como pastor das ovelhas. Ele diz que as suas ovelhas estão nas suas mãos, e da sua mão ninguém as arrebata. Vejam que interessante, a ideia de olhar para a grandeza, a majestade, a glória de Deus, o que Deus fez, quem Deus é, o que Ele fez. Ele está orando por aqueles irmãos, e nessa oração em si, a gente já percebe um grande encorajamento, queridos, para aqueles que porventura estariam considerando a possibilidade de abandonar o caminho do Evangelho. Bem, Ele é o Deus da paz. Onde que eu vou encontrar paz? É nele. Se eu abandonar o caminho do Evangelho, eu perco a minha paz. Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Aquele que eu sigo é o ressurreto dentre os mortos. Aquele que eu sigo é o pastor, o supremo pastor, o grande pastor, o pastor que deu a vida. Quem daria a vida por mim? Quem me resgataria da condenação eterna? E de que modo nós fomos resgatados? Ele inclui na oração. Vejam, o versículo 20: pelo sangue da eterna aliança. Ele faz uma referência aqui à aliança trinitária, a aliança do Deus triuno. Não é uma aliança que foi feita com homens pecadores, que cometem erros, equívocos, que não consegue completar uma aliança. Não, essa aliança é uma aliança eterna, feita pelo Pai, com o Filho e com o Espírito.
o Pai que escolhe, e nós lemos isso em Efésios, o Filho que paga o preço da salvação, e o Espírito que aplica a obra da redenção sobre o pecador. E esse Espírito é dado sobre o pecador como marca e selo para o dia da redenção, de modo que aquele que foi selado e tem o penhor de Deus, um dia vai ser resgatado e o penhor volta para o Senhor. Uma aliança eterna. Vejam, isso tudo é uma oração, queridos. Ele está orando, intercedendo pelos irmãos da igreja. E aí a gente junta em tudo, então, olha só. O Deus da paz, que tornou trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Que esse Deus, o Deus grande, o Deus que fez tudo isso, o Deus que tem nos seus desígnios esse programa de salvação para com vocês. E agora ele faz um pedido. E qual é o pedido dele no versículo de número 21? Vos aperfeiçoe em todo bem, que vocês sejam aperfeiçoados nele. A ideia de aperfeiçoar-se aqui, irmãos, é a ideia de tornar-se cada vez mais parecidos com quem? Com aquele com quem nós um dia seremos a imagem perfeita. A ideia de aperfeiçoamento não é uma ideia de tornar-se perfeito nessa face da terra, porque isso vai ser impossível para nós aqui. Mas a ideia do aperfeiçoar-se, porque nós estamos caminhando, e aí eu não posso perder isso de vista, para a glória eterna. Eu estou tentando viver antecipadamente aqui o futuro que eu vou ter. Eu estou inclinando-me para viver aqui, no tempo presente, o meu futuro, que eu serei lá. Porque veja, eu não sou ainda o que eu serei lá, mas eu já não sou mais o que eu era. E qual é a tese do autor aqui? Vocês estão considerando que podem abandonar o caminho do Evangelho para voltar às práticas antes do que vocês eram? Não, vocês não estão pensando corretamente, vocês não estão pensando de forma profunda, não tem sentido isso. Vocês estão sendo aperfeiçoados, e a minha oração é que Deus continue aperfeiçoando vocês. E ele segue na oração: aperfeiçoe todo o bem para cumprirdes a sua vontade. Vejam, nós temos uma luta, irmãos. Nós temos uma luta entre o que nós desejamos, o que nós gostamos, o que nós queremos, e aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer. Nós temos uma luta grande. Nós travamos uma luta entre a busca de uma alegria centrada na satisfação dos nossos desejos. Só que quando eu examino o Evangelho, e eu leio as Escrituras, e eu me aprofundo na palavra de Deus, eu percebo e eu entendo que a minha grande alegria e a minha grande satisfação não é em ter os desejos do meu coração atendidos ou satisfeitos, mas sim em eu ter a satisfação plena da minha existência, abrindo mão de mim mesmo, por causa da grandeza e da sublimidade do próprio Deus por meio de Jesus Cristo. A minha maior alegria não está em eu ser satisfeito naquilo que eu desejo, mas em eu ser satisfeito naquilo que Deus é e naquilo que Deus tem preparado para mim. Não é uma busca de satisfação pela satisfação nesse mundo, mas é um abrir mão dos meus interesses para adotar em minha vida a satisfação plena e absoluta nele. Eu estou pensando aqui com os meus botões, eu já conversei inclusive com o pastor Mateus, eu não sei exatamente ainda como é que eu vou fazer, nem falei isso para o conselho ainda, mas eu queria um dia convidar a igreja toda para uma conversa franca sobre tristeza e alegria, quem sabe numa sexta-feira, depois eu vou compartilhar lá com vocês, viu, irmãos presbíteros, uma conversa franca sobre tristeza e alegria. Por que tantas vezes nós somos tristes e não alegres? E onde que eu encontro a verdadeira alegria? Uma conversa franca, não é estudo, não é culto, não é pregação, não é palestra,
É um bate-papo, uma conversa franca, sobre tristeza e alegria. E como é que eu lido com essas duas coisas? E aqui tem a dica. Que esse Deus, o Deus da paz, que tornou a trazer Jesus Cristo dentre os mortos, o grande pastor, pela eterna aliança, vos aperfeiçoe, para vocês cumprirem a sua vontade. Veja que interessante. E ele segue, a oração dele segue, operando em vós o que é agradável diante dele. Veja, irmãos, aqui tem algo extraordinário, porque de uma certa forma, esse versículo e essa oração revela a nossa completa falência espiritual. É Deus que opera em nós o que é agradável diante dele. A luta que nós temos dentro de nós é de nos render a ele, é de abrir mão de nós mesmos, é de negar-nos a nós mesmos. Os irmãos se lembram de Filipenses? Nós lemos em Filipenses: é ele que opera em vós, tanto o quê? O querer, quanto o realizar. Quando você adora a Deus e Deus aceita a sua adoração, é porque você é assistido pelo próprio Deus, para que a sua adoração seja aceita. Você não pode chegar a Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo, e nem pode confessar ao Senhor, a não ser por meio do convencimento que o Espírito lhe concede. Eu só posso adorar a Deus porque eu tenho assistência do próprio Deus. A luta que eu tenho dentro de mim é a luta de me render ao Senhor ou de me rebelar contra o Senhor. E a tendência natural do meu e do seu coração qual é? Qual é a tendência natural? É rebelar-se. O profeta Jeremias declara isso abertamente. Olha, o coração é desesperadamente corrupto mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? E o bem que eu faço, o bem que eu quero, esse eu não faço. A luta, irmãos, interessante, muito interessante. Estou me lembrando aqui de uma das pregações que eu ouvi essa semana, de Jonas Madureira, não é? O tema da conferência foi sacerdócio real, e vários pregadores falaram sobre a importância do culto, não é? E teve um momento em que o Jonas Madureira disse o seguinte: olha, a nossa vida cristã, porque nós somos cristãos, existe uma luta. A vida de alguém que não tem vida cristã, não tem luta. Porque aqueles que são do Senhor, eles experimentaram um novo nascimento. Embora Deus não tirou deles ainda a capacidade de pecar contra o Senhor. Então vejam, eles não são mais condenados, mas eles ainda pecam contra o Senhor. Mas eles já são filhos de Deus. Eles ainda têm uma natureza pecaminosa, mas eles também têm o Espírito de Deus. A luta existe diante deles, ou neles, porque eles entendem que são pecadores, mas eles desejam também servir ao Senhor, e essa luta existe. Agora, se você pegar um incrédulo, eu nunca tinha pensado nisso. Se você pega um incrédulo, ele não tem luta nenhuma. Por quê? Porque ele não tem vida para Deus, ele é um morto para Deus. Ele só tem vida para pecar, não existe luta nele. E aí, voltando então, até deixando esse pano de fundo, não é, na sua mente, esse Deus da paz, que tornou trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, que é o grande pastor das ovelhas, e o fez pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe todo bem, para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. O
que o autor está dizendo? Irmãos, amem ao Senhor e deixem-se ser cheios de Deus. Deixem-se com liberdade e não tenham um coração endurecido. Amem ao Senhor profundamente e abram mão de si mesmos em favor de Deus, para o Senhor. Ele é digno de toda a glória para todo sempre. Se é Deus quem efetua em mim tanto o querer quanto o realizar, a glória vai para quem? Para Deus, sem nenhuma sombra de dúvidas. A expressão do apóstolo Paulo, ao finalizar a sua primeira parte na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, ele encerra: porque dele, para ele, por meio dele, não sei se essa é a ordem certa lá, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu vou fazer uma oração por vocês. Eu pedi que vocês orassem por mim, para que eu continuasse tendo boa consciência de uma vida em que eu desejo continuar servindo intensamente, fortemente ao Senhor. Mas eu quero fazer uma oração por vocês. Eu quero convidar vocês a prestar atenção na oração que eu vou fazer por vocês. Então vocês vão, a minha oração começa com o Deus da paz. Olha, Ele é o Deus da paz. Esse Deus da paz trouxe Jesus Cristo dentre os mortos de volta, o ressuscitado dentre os mortos. Ele é o grande pastor das ovelhas. Ele é quem selou a nossa eterna redenção. Eu oro por vocês para que o Deus da paz, esse Deus que fez tudo isso, vos aperfeiçoe, para que vocês tenham um desejo profundo, resoluto, tremendo, e o desejo certo de se parecerem com Jesus Cristo, para fazer a vontade de Cristo, para vocês serem cheios de Cristo, para que vocês andem de um modo em que Deus seja o guia de vocês verdadeiramente, para que o que Ele opera em vocês, vocês recebam com grande alegria, com grande entusiasmo, com grande consagração. E Ele é quem é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Não tem pedido aqui: ô Senhor, aumenta o meu salário, me dá um emprego melhor, eu tenho uma doença, cura. Vejam, ninguém está impedido de ter coisas melhores nesta vida, mas lembrem-se, se as suas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Não é, ter dinheiro não é problema, o problema é o amor. Onde está o teu tesouro, ali também estará o quê? O teu coração. Qual é o ponto central aqui? Vocês estão considerando, muitos de vocês estão considerando abandonar o caminho do Evangelho. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Vocês vão abandonar o Deus da paz, vocês vão abandonar aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vocês vão abandonar aquele que é o próprio pastor das nossas almas, aquele que conquistou pelo seu sangue a eterna aliança, a certeza absoluta de que estaremos lá com o Senhor e seremos a imagem perfeita dEle, e que Ele está trabalhando em nós para chegarmos lá. Então o que vocês precisam, na verdade, é se desvencilhar de toda coisa, toda e qualquer coisa que possa chamar a atenção de vocês, desviar o foco dos olhos de vocês, de centralizarem-se totalmente no Senhor, porque é o que vale a pena. É o que vale a pena. Nada mais vale a pena. Essa, irmãos, é a oração.
Essa é a oração dele, em favor dos seus leitores. Se você fosse pedir para o pastor da igreja fazer uma oração por você, o que você gostaria que o pastor orasse por você? Você sabia que tem gente que pede para o pastor orar para curar unha encravada no dedão do pé? Você sabia que isso é verdade, tá? Uma vez uma irmã chamou um pastor na casa dela e não quis dizer o assunto. E o pastor ficou um pouco apavorado, porque a irmã estava muito apavorada no telefone. E aí o pastor foi. E aí quando chegou lá, a irmã estava apavorada, porque a filha adolescente entrou no banheiro, fechou a porta e não queria sair mais. Então ela chamou o pastor para ver se o pastor conseguia fazer uma oração e tirar a filha de dentro do banheiro. Você dá risada? Eu não estou dizendo com isso que os pastores não devem ajudar dentro das suas possibilidades, e fazer todo o esforço possível para ajudar quem precisa. Mas qual é o ponto aqui, irmãos? Quando nós oramos pelo quê? O que está no centro do nosso coração quando nós oramos? O que esse irmão está pedindo? Ele escreve a carta, ele diz assim: eu queria que vocês orassem por mim. Eu estou precisando da oração dos irmãos. Me ajudem com suas orações, para que eu tenha uma consciência sadia, para que eu viva o Evangelho de forma agradável ao Senhor. E eu vou fazer uma oração por vocês. Esse Deus bendito, grandioso, eterno, que é tudo isso, que fez tudo isso, vos aperfeiçoe aqui e agora, para que vocês experimentem plenitude dEle, antecipando aqui e agora o que vocês vão ter na glória. Porque é assim que nós experimentamos plenitude de satisfação enquanto estamos nesta vida. Qual é o grande problema na vida de alguém que abandona o caminho do Evangelho? Porque essa pessoa acha que pode ser mais cheio, não sei do que, se experimentar a vida à sua própria vontade. Viajei com o Nívia, nós fomos em Monte Verde, e a pessoa que nos hospedou, ficamos numa pousada, inclusive eles são amigos do Darli, que frequenta aqui, é membro aqui da nossa igreja. Foi o Darli, inclusive, que me indicou a pousada. Nós chegamos lá na quinta-feira à noite, na pousada, acho. Foi isso. Quarta noite. Na quinta noite, o dono da pousada, a gente estava passeando lá na cidadezinha, e ele me ligou: ô pastor, eu vou servir um caldo hoje à noite, senhor, estamos convidando o senhor com a sua esposa para participar conosco. Eu falei assim: eu agradeço o convite, a gente participa assim. Que hora? Ele marcou o horário, e aí nós nos sentamos lá para participar do caldo. E quando eu cheguei, tinha 2 casais, além do dono da pousada. E a gente começa a conversar. O casal mora em Piracicaba. Eu falei: mas eu morei em Piracicaba. Mas que ano que o senhor morou? Eu falei: morei tantos anos, assim. Eu falei: mas eu era pastor da igreja presbiteriana do Piracicamirim. Aí o casal olhou para mim e falou: do Piracicamirim? Mas nós já fomos membros dessa igreja. Eu falei: que ano? Em 2000, falei: um ano depois que eu saí de lá, vocês chegaram na igreja. Vocês estão firmes lá? Não, não estamos. Vocês estão em qual igreja? Não, não estamos.
falei, mas o que aconteceu para vocês não estar firmes na igreja? Ah, nada. Falei, então vocês vão voltar para a igreja. Vocês moram lá em Piracicaba, vocês vão voltar para a igreja. O pastor que está lá agora é fulano, assim, assim, assim. O Beltrano, o Ciclano, são presbíteros lá na igreja. Não, a gente lembra desses nomes. Então vocês voltam para a igreja. Eu não falei desse jeito, né? Aqui eu estou nervoso, lá eu tive que me controlar, né? Para não assustar demais. Nós servimos ao Senhor. Falei, como esse mundo é pequeno, gente. Nós servimos ao Senhor. E não estamos mais servindo ao Senhor. O que passa na mente de alguém que diz que experimentou a glória de Deus, mas de repente abandona o caminho do Evangelho? O que passa na mente de alguém? Troca Deus e o caminho do Evangelho pelo quê? Coloca o que no lugar? Então ele está terminando a sua carta, termina com essa oração. É assim que eu oro por vocês. E aí então a gente vai para a terceira e última parte desse encerramento, onde ele dá aqui as palavras finais. Olha, eu rogo-vos que suporteis a presente palavra de exortação. Então ele está se referindo obviamente aqui a tudo que ele escreveu, né? A carta toda aos Hebreus, são 13 capítulos. E ele ainda diz, né? Tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Então ele diz que fez um resumo. Então aqui tem um resumo. Tá? Um resumo. Eu quero lembrar os irmãos aqui que na primeira aula, eu quero crer que você pode se lembrar disso. Eu disse que um dos objetivos que a gente tinha ao estudar a carta dos Hebreus era fazer uma avaliação profunda se nós somos do Senhor verdadeiramente. Porque vejam, irmãos, quem é do Senhor verdadeiramente persevera. Quem é do Senhor verdadeiramente não abandona. Quem é do Senhor perseverantemente está olhando para a linha de chegada, que está bem ali, diante dos nossos olhos. Você levanta os olhos pela fé e você vê o Cristo assentado do lado do Pai, aguardando, sinalizando para a gente, dizendo, falta pouco, pode vir que eu estou esperando aqui de braços abertos, eu vou receber vocês. Como ele recebeu Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, e ele levanta os olhos e vê Jesus em pé, uma característica bem diferente de como a gente vê Jesus nas Escrituras, né? Nos outros textos todos, Jesus está assentado à direita do Pai, mas no caso de Estevão que está sendo apedrejado, Jesus se põe de pé, e Estevão olha para Jesus e diz, eu vejo em pé, e eu vou para ti, eu me entrego ao Senhor. Então ele termina essa carta fazendo, olha, isso é uma exortação que eu estou fazendo a vocês, é resumida, mas considere o que eu estou dizendo, isso é muito sério, isso é muito forte, isso é muito profundo. No versículo seguinte, ele dá alguma informação acerca de Timóteo. Olha, Timóteo foi posto em liberdade. Isso aqui é um dos indícios, né, que algumas pessoas, alguns estudiosos acham que tem aqui indícios de que a carta foi escrita por Paulo, né? Timóteo era muito amigo de Paulo. Timóteo foi posto em liberdade. Pode ser que Timóteo, por causa do Evangelho, tivesse preso. No versículo 24 ele diz, olha, os líderes espirituais de vocês, eu os saúdo, e também daqui da Itália encaminham para vocês aí saudações. Então o autor escreve da Itália, de Roma. Paulo permaneceu em Roma preso, né? Apesar de não aparecer o nome de Paulo em lugar nenhum, e a carta é desconhecida, nós não sabemos quem é o autor, mas há alguns indícios aqui de que talvez seja do próprio apóstolo Paulo. A oração que ele faz aqui
de 13, 20 a 21, conforme o item anterior que eu coloquei. É uma oração, de uma certa forma, muito parecida com a oração que nós temos em Efésios, no capítulo 2, onde Paulo não pede nenhum tipo de bênção material e nem mais bênçãos espirituais, mas que os crentes de Éfeso tenham seus olhos abertos para entenderem a grandeza da majestade da obra que Deus realizou em favor deles. Então, a oração de Paulo em Efésios, no meu modo de ver, tem certa semelhança com a oração que ele faz aqui, o autor bíblico, que da carta dos Hebreus faz em Hebreus 13, 20 e 21. Enfim, mas fica aqui, a gente não sabe de fato quem escreveu, não há nenhuma probabilidade, nenhum indício forte para cravar que foi o apóstolo Paulo, mas fica aqui. E ele encerra então, dizendo: a graça seja com todos vós. E graça aqui a gente entende como sendo todo o conteúdo da carta. Todo o conteúdo da carta. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem da parte de Deus por graça. Não merecemos, não colaboramos, nós tão somente respondemos. Deus inicia e nós respondemos. Deus nos chama e nós respondemos. Ou não. Filhos obedientes ouvem a voz do Pai e vão atender o pedido do Pai. Ovelhas obedientes ouvem a voz do pastor e seguem o seu pastor. Pela graça, nós somos o que somos, temos o que temos e seremos o que seremos. E diante então de tudo isso, nessas três partes, o autor pede as orações dos irmãos, o autor faz uma oração pelos irmãos, o autor finalmente se despede, e eu encerro então com esses três aspectos de reflexão. Primeiro, Deus é quem inicia, desenvolve e finaliza a obra em nosso favor, e a obra é completa e de satisfação plena nele. Nós temos tudo, irmãos, da parte de Deus. Temos tudo. Tudo que você precisa para desfrutar de plenitude de satisfação, de comunhão, de amplitude de todos os aspectos, você encontra em Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Nós temos tudo. Não temos muito, temos tudo. Deus não nos deu muito, Deus nos deu tudo. Deus não fez muito, Deus fez tudo. Nós podemos ser plenificados de Deus, nos submetendo totalmente ao Senhor. Segundo, a busca da satisfação plena não está em alcançar o que se deseja, mas em experimentar o que Deus deseja. Eu estou muito ansioso para fazer uma conversa franca com os irmãos sobre tristeza e alegria. Porque a tese é a seguinte: quando nós buscamos uma satisfação e parece que a gente não consegue alcançar aquela satisfação, a gente entra num processo de tristeza e depressão. Mas quando nós entendemos onde está o real sentido do prazer, da alegria e da satisfação, que é no Senhor, na glória de Deus, em sermos plenos dele, nós então encontramos. É a busca da glória. A busca da glória. Nele nós somos plenamente satisfeitos. Então o melhor que podemos fazer é nos fundamentar e nos fortalecer em Cristo. Não abandonar o caminho do Evangelho em busca de outro. Perseverar no caminho rumo à glória eterna, quando seremos a imagem perfeita de Cristo e estaremos com Ele eternamente. Louvado seja Deus, irmãos. O melhor que temos a fazer é nos encher de Deus, é nos deixar ser plenificados pelo Espírito, é nos deixar sermos aperfeiçoados por Ele, é nos deixar Ele realizar em nós
E nós, com prazer e alegria dele efetuar em nós tanto querer quanto realizar, mesmo que tenhamos que abrir mão dos nossos próprios interesses, da nossa busca, dos nossos desejos. O melhor que podemos fazer é nos curvar diante da fonte e beber da fonte, e experimentarmos saciedade da fonte inesgotável, eterna, que jorra para a vida eterna. Jesus disse isso: quem beber da água que eu lhe der, nunca, jamais terá sede. É sério que alguém deseja abandonar o caminho do Evangelho por uma outra coisa? Que outra coisa? O que as pessoas colocam no lugar quando elas abandonam o caminho do Evangelho? Eu creio que a sua palavra, Alexandre, foi muito importante no início. Não tinha nada combinado aqui. Mas eu espero que todos nós não precisemos passar por uma experiência semelhante ao que vocês estão passando lá, para termos um avivamento espiritual. E temos falado muito sobre isso aqui. Eu espero que não precisemos passar por uma experiência como essa, para buscarmos a Deus com um grande desejo, fome e sede de Deus, que esses irmãos passam. Tem que se reunir num lugar, num porão, à prova de som. E eles vão, né? E o povo vai, né? Mesmo correndo risco. Aqui a gente não corre risco ainda. Não sabemos por quanto tempo. E tantas vezes a gente não vai. Tantas vezes o culto ao Senhor, que é uma expressão do que será na glória eterna, aqui é a antecipação, nós damos tão pouco valor e tão pouca importância. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Então eu vou fazer um desafio aqui para você. É possível, né? Não sei se você conseguiu acompanhar todas as 40 aulas, né? Talvez isso seja bem difícil, né? Até por conta de viagens e outras coisas mais, isso às vezes quebra mesmo a sequência natural. Mas você acompanhou uma boa parte dessas aulas. Eu queria convidar você para fazer uma reflexão da sua vida cristã, sua vida pessoal com Deus. Como que você está em relação ao Senhor? Como está a sua vida cristã? O seu comprometimento com Deus? A sua dedicação ao Senhor? Eu queria convidar você para você ter liberdade, inclusive se você quiser, você se ajoelhar diante do Senhor nessa manhã. Você abrir o seu coração para o Senhor e você falar com Ele. Ó Senhor, a minha vida está assim, essa área assim, assim, assim não está legal, preciso melhorar nisso, nisso, nisso. Que tipo de compromisso você gostaria de fazer com o Senhor nessa manhã? Se você quiser se ajoelhar, você pode, você fique à vontade para você fazer essa avaliação aí diante do Senhor. Ok? Alguns instantes, eu vou dar aqui uns 3 minutos, depois eu vou orar.
Nosso Deus e Pai, o Senhor é o Deus da paz. Por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso favor, mas ressuscitou dentre os mortos, o Senhor nos reconciliou contigo mesmo. Ele é o nosso grande pastor, o pastor das ovelhas. Estamos nas mãos dele, ninguém pode nos arrebatar das mãos do grande pastor. Estamos seguros pelo sangue da aliança eterna que ele fez, firmou contigo, se ofereceu voluntariamente para ser o nosso Salvador. Que o Senhor, ó Deus da paz, pela ressurreição de Cristo, nosso grande pastor, pelo meio do qual tem a eterna aliança conosco, que o Senhor nos aperfeiçoe em todo o bem, que o Senhor nos faça mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo, para que cumpramos, ó Deus, mais a tua vontade, para que tenhamos prazer profundo e pleno na vontade do Senhor. Ó Deus, opera em nós o que é agradável diante do Senhor por Jesus Cristo. Opera em nós, ó Deus, nos dê um avivamento espiritual, nos faz enxergar, ó Deus, que o que verdadeiramente vale a pena é dedicarmos-nos ao Senhor e termos a plena satisfação no Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós, porque temos uma tendência tão grande de nos afastar de Ti. Tem misericórdia de nós. Ser exaltado, ó Deus, no meio do Teu povo. Restaura, Senhor, aqueles que precisam de restauração. Converte aqueles que precisam de conversão. Santifica aqueles que precisam de santificação. E nesse sentido todos nós precisamos. Manifesta a Tua glória entre o Teu povo, ó Deus. Pois a glória do Senhor pertence ao Senhor, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém. Tudo bem, irmãos, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos acompanhe. Nós finalizamos assim então a carta aos Hebreus. A gente vai dar sequência, iniciando aí o estudo da carta de Tiago, mas eu vou avaliar durante a semana se tem algum assunto importante que eu gostaria de conversar com os irmãos aí. Eu preparo uma aula entre o início da carta de Tiago, a gente combina para ficar, sem ser nesse próximo domingo, no outro, tá? O início da carta de Tiago. Domingo que vem eu quero conversar aí com os irmãos sobre algumas questões. Que Deus abençoe.